Amém? Meus irmãos, hoje nós temos algo especial. Nós temos o prazer nessa manhã no momento da pregação, nós queremos ouvir hoje o testemunho do irmão Nami. Então ele hoje está com a oportunidade para trazer aqui a palavra sobre aquilo que Deus fez na sua vida. Irmão Nami. A paz do Senhor, igreja. É motivo de alegria estar aqui, poder dividir com vocês tudo que eu passei e a restauração que Deus fez na minha vida, que é o mais importante, né? Eu estava sentado ali e me lembrei que eu deixei de ter alguns sonhos para servir a Deus. E isso doeu em mim e na Débora, que nós queríamos ter mais um filho, e como a gente achava que seria um pouco complicado ter que, depois de ter os filhos criados, ter que carregar um baby. Mas está valendo a pena, porque ele tem abrido portas que agora eu posso entender como é maravilhoso servi-lo. Através de uma oração que eu fiz aqui, eu mandei para o meu filho, porque ele gosta de ver quando eu falo em línguas, o Mateus, e ele tirou um pedaço desse vídeo. E ele dividiu com os amigos dele, do futebol, do bar, ele dividiu. E ele disse que parecia estranho aquilo que eu fazia, mas que ele agradecia a Deus porque tinha pais evangélicos. E com essa resposta dele, eu postei no grupo dos homens e mandei para minha irmã. A minha irmã trabalha no hospital, ela tem uma ala lá que ela dá aconselhamento para pessoas que são viciados. Americano é muito viciado em remédio, Percocet, Vicodin, essas coisas de dor. E então ela aconselha, tanto medica quanto aconselha. E ela usa o meu testemunho. Muitas pessoas usam mais o meu testemunho do que eu próprio, né? Então, ela mostrou para o pastor dela. E o pastor dela me chamou para ir lá dar o testemunho. E eu me consagrei muito, porque era muito difícil para mim, porque eu ia pregar para jovens, sendo que eu nunca fui jovem. Eu interrompi a minha adolescência para viver um mundo de drogas e prazeres que o mundo nos oferece. Quando eu cheguei lá foi muito difícil. Mais uma coisa que foi alegre, que eu levei, parecia até que eu era palestrante internacional. Eu levei minha comitiva, eu levei a minha esposa, levei a Rebeca, levamos o Juan, o Bradley e a Milene. Ele estava lá representando, né, a nossa igreja. E eu sei que eu tinha escrito alguma coisa só para mim estar lembrando, mas eu tinha passado uma semana sem dormir, porque da outra vez o pastor tinha me dado 15 dias para me preparar para pregar, e eu também não dormia, de ansiedade. E dessa vez foi uma semana, e a Débora sofreu, porque eu já tenho um costume de ter a devocional de madrugada, e com isso eu não dormia por causa da ansiedade, e acabava acordando ela também. Mas eu sei que foi uma semana boa, porque nós nos consagramos para aquilo, e foi tremendo. E eu orava, Senhor, neste dia que eu vou pregar, como eu não sei a cultura dos jovens, eu fui jovem da idade deles, há 35 anos atrás. E o pastor começou a falar sobre o que, às vezes você comenta perto do seu telefone, e daqui a pouco ele aparece, né? E eu lembrei que na minha época nem celular não tinha. Então era um desafio muito grande. E eu comecei a dizer, Senhor, que eu saia daqui frustrado, mas que a palavra seja pregada. E eu sei que foi um chororô danado, eu me perdi e realmente eu saí muito frustrado, porque o que eu queria falar eu não consegui, mas eu sei que foi importante. Aí eu penso que a Rebeca comentou com o pastor, e ele me perguntou se eu queria para outra semana ou para hoje, e eu preguei na sexta lá. Aí eu falei, não, é para amanhã, que seria hoje, né? Porque eu falei, vou ficar mais uma semana acordado. Então, eu sei que essa noite foi um pouquinho mais tranquila, porque eu estou em casa, né? Então, eu conheço os irmãos e vocês têm acompanhado. Eu tenho dado pedaços do meu testemunho no grupo dos homens.
eu não sei o que será da minha vida para frente, se eu vou ser um missionário, se eu vou ser pastor. Eu sei que agora eu estou como evangelista, porque é o que eu gosto de fazer. E eu aprendi que aquilo que você gosta de fazer para Deus, e se você faz com bastante excelência, Ele vai abrindo o leque. Ele te põe para pregar, orar na igreja, Ele te põe para cantar na igreja, Ele te põe para pregar na igreja. Então você não fica isolado somente naquilo. Amém? Então eu quero me apresentar de onde eu vim. Eu sou do Espírito Santo. Olha que maravilha, eu sou de Vitória do Espírito Santo, Rua dos Apóstolos, número 17, bairro Santa Fé. Tinha que ser crente, né? Tinha que ser crente. E eu tentei fugir dessa situação. E interessante que eu não nasci numa comunidade, numa favela. Eu sou de classe média alta do Brasil. Meu pai, tinha microempresa, fabricava estofamento, cortinas. Então a gente tinha uma vida razoavelmente boa para a época. E o que me levou a caminhar por essa situação não foi a falta de cuidado dos meus pais, porque eles me levavam corretamente à igreja, eles não me deixavam sair muito, eu até agradeço por isso, né? Mas o que aconteceu comigo foi porque as coisas foram acontecendo. Mas antes disso, eu queria orar, porque eu quero deixar uma palavra para que eu me acalme também e as coisas fluam de acordo com o que o Espírito Santo quer. E eu tenho certeza que vai ser muito importante para a vida de vocês que têm filho, e até mesmo nós adultos, porque às vezes a gente pensa só em coisas grandes, né? Adultério, droga, bebida, mas tem coisas que o diabo nos derruba em uma falta de ânimo, uma preguiça. Você está desisolado, sofrendo, entende? Então eu queria orar para agradecer a Deus por essa palavra. É um versículo que eu vou deixar, amém? Senhor Jesus, estou aqui, Senhor Deus, nas tuas mãos. Eu sei que eu não posso, mas em ti eu sei que eu posso todas as coisas. Da mesma forma, Senhor, que eu vou contar esta história, que é real na minha vida e que mudou a minha história, possa, Senhor, servir para as pessoas que aqui estão, possa servir para os adolescentes que aqui estão, que guarde a tua palavra no coração, para não pecar contra ti, porque o mundo lá fora parece que é bom, mas as ruas são largas, mas o sofrimento é enorme. Aí que eu possa, Senhor Jesus, falar e que o Senhor possa convencer o teu povo daquilo que é melhor, em nome de Jesus. O versículo que eu quero deixar nesta manhã se encontra em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. A minha versão é NVI. Mas a palavra do Senhor, ela é perfeita. Por isso que Jesus falava em verdade, porque Ele pregava a palavra e Ele era a verdade. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O título que eu quero dar para este tempo de testemunho é arrependimento. Para você se arrepender, você precisa reconhecer que você está pecando. Às vezes nós estamos na igreja há muitos anos, mas você é um estúpido, mas você não reconheceu. E com isso você magoa filho, amigos, irmãos, até que você reconhece. Aí você pede perdão e você se arrepende. Por isso que eu coloquei o tema arrependimento. O meu testemunho são duas fases. Porque Deus me deu oportunidade, porque a minha primeira fase foi com álcool. Como eu não tinha muito dinheiro para usar a droga que eu usava era cocaína. E bebia muito e fumava cigarro. Essas eram as drogas que eu fazia. Mas antes disso, eu comecei a ter problemas na escola.
Olha como são as coisas. O diabo, ele não derruba de uma vez. Eu entendo que ele não derruba o crente de uma vez. Ele vai minando as suas forças, ele vai te diminuindo até ele te derrubar de uma vez. Porque se ele vier todo tempo, você assusta e você se resguarda contra ele. Então, eu tive problema com... eu não conseguia ter foco na escola. E com isso, eu fui ficando reprovado. E com isso, a minha autoestima foi abaixando. O meu irmão é 3 anos mais novo que eu. E ele chegou a me alcançar. Eu estudei com meus irmãos. Então, 3 anos eu já estava estudando com meu irmão. E aquilo vai trazer... Déficit de atenção eu tinha. Aquilo vai te trazendo uma inferioridade que você passa a ter estratégia para que você não fique por baixo. E o que eu fazia? Eu era muito extrovertido e eu fazia todo mundo rir. Era com que eu chamava a atenção para mim daquelas frustrações que eu tinha. Era o diabo já minando as forças. E eu lembro que eu era numa igreja batista e minha mãe migrou para uma igreja luterana, onde eu aprendi muito. Essa luterana ela é bem parecida com a presbiteriana, com a metodista, são igrejas tradicionais, mas que trabalha bastante, não o poder de Deus, com dons, né, espirituais, mas trabalha com a leitura da palavra. Eu aprendi muito. E meu pai, a igreja dele era renovada, então ele cedeu um galpão para que tenha uma vigília. E a vigília era do manto. E eu sei que eu pegava a Kombi do meu pai, colocava os bancos, porque ele carregava sofá nela, colocava os bancos e ia nos meus amigos. Então eu já estava evangelizando naquela época. Eu enchia aquela Kombi de jovens, de adolescentes, né? Adolescentes, não jovens. Adolescentes. E eu era tão assim, destrambelhado, que eu colocava na rádio da Deus é Amor. E naquela época, Deus é Amor era oração expulsando demônio. E aqueles demônios gritando. E eu fazia zigue-zague com a Kombi e chegava lá. Alguns minutos antes, nós começávamos a orar para que a mulher lá não revelasse que nós estávamos fazendo esse tipo de bagunça. A bagunça santa, né? E eu sei que quando chegava lá, nós ficávamos tudo quietinho e com medo. E teve um jovem lá, que a mulher se levantou, ela saiu marchando e foi em direção a ele. Ela pegou aqui no colarinho dele, levantou, porque ela teve uma visão com ele, que ele estava indo para o carnaval. E ela arremessou ele longe, disse que ela arremessou, ele caiu e olhou para ela. Eu acho que ele fingiu, se eu levantar, ela vai expulsar o cão de verdade. E ele ficou lá, era o Marquinhos. E depois daí, nós passávamos todas a noite, não é o nosso Marquinhos não, é o Marquinhos que ia para o carnaval. Aí, quando chegava pela manhã, eu fazia tudo isso sem carteira, meus irmãos. Essas coisas eram tudo sem carteira. E nós pegávamos um ônibus, o ponto final era em frente à minha casa. Dali nós íamos para a praia. Chegava lá, tem um bronzeador que se chama Urucum. Ele é igual um chup-chupzinho assim, pequeno. E a gente passava aquilo no corpo e no cabelo e dormia na areia, porque a gente estava a noite toda sem dormir. E a gente dormia ali. Até então, enquanto eu estava no aprisco, eu sei que todos nós aqui somos ruins, mas nós viemos aqui para poder melhorar. O mundo se acha bom, então eles ficam lá. Mas nós não, nós estamos aqui porque Deus gosta de usar os que não são. Então eles vêm e nós viemos aqui nós nos renovamos, aqui nós testemunhamos, aqui nós crescemos, a ouvir uma palavra, né? De glória em glória. Então, depois daí, foi que as coisas começaram a piorar. Porque eu já me sentia o famosinho, porque eu chamava a atenção, era centro da atenção. E pelo fato do meu pai ter uma situação boa, eu era o cara, mas de broa. E eu sei que eu comecei a ir nas festas da escola. E lá tinha bebidas. E meu pai não deixava eu usar brinco. Então, toda vez que eu ia para uma festa, eu furava a orelha. E só que eu furava a orelha com um brinco comum. E uma vez infeccionou, aí que deu uma bola. Isso aqui ficou quase do tamanho do resto da orelha. E escondido meu pai, ele não sabia. Quando tinha reclamação na escola, que falava o meu pai, ele não acreditava. Porque dentro de casa era o santo dos santos. Então, eu fui me soltando por fora. E aí, eu comecei a usar thinner. Os trombadinha, eles colocavam numa garrafinha de água mineral, eles colocavam um pouquinho e botam um paninho, aquilo ali para você agitar, para quando ele acabar o efeito, você fazer. Mas ainda eu caminhava na igreja.
né? Eu tinha só esses relances, uns flertezinhos com o mundo. Então, quando eu percebi, eu estava já dependente daquilo. Uma vez o meu pai me pegou, ele me bateu e me jogou aquilo nas minhas costas. Eu estava nu e o tiner, ele queima, onde é pele mais fina, ele queima muito. E dali foi a cola e eu pedia muito a Deus para me tirar daquela situação. E era algo que já estava me dominando. Me dominando. E um desses amigos que eu estava conhecendo nas festas da escola, ele me ensinou a fumar. E ainda eu estava na igreja. Me ensinou a fumar e eu fui conseguindo largar o tiner. Então eu fiquei muito feliz, porque aquilo me deixava fedorento, eu ficava noiado, você fica meio assustado, tem síndrome do pânico, né? Você fica bem assustado com aquilo. Aí eu comecei a fumar. E o que aconteceu? Eu comecei a fumar. E o que aconteceu? Não problema. Aí eu estava numa lanchonete, que tinha um amigo meu que na descida, assim, tipo um basement, ele fazia uma instalação de som. E eu subi para comer um negócio e fumar um cigarro. E eu estava apoiado, tinha um toldo assim, eu estava apoiado naquele ferro, e tinha um homem sentado. Eu nunca vi ele. E ali eu conhecia todo mundo, porque eu ficava ali o dia todo. E ele estava bebendo uma cerveja e ele olhou para mim. Ele falou assim: você não quer tomar um copo? Eu falei: não, eu não bebo. Aí ele falou: interessante, você fuma, mas não bebe. E aí eu desviei o olhar daquele homem e fiquei pensando naquilo. Eu não bebo. Quando eu olhei, ele não estava mais lá. Mas eu peguei a palavra daquele homem. E eu não sei quem era aquele homem. Nunca vi. E dali o diabo começou mais uma fase na minha vida. Eu comecei a beber vinho. Muitas das vezes, tem pessoas que são cristãs e falam: eu bebo uma tacinha, eu bebo uma latinha. Só que eu fiquei alcoólatra, não foi com a grade e nem com um garrafão de vinho, foi com a dose. Então, às vezes eu posso beber uma taça todo final de semana e não ter a dicta daquilo. Mas tem pessoas que sim. Então, eu tenho lá em casa que, como a Débora sofreu muito com os pais na bebida, e eu também, se eu tiver que falar de mim, eu falo: melhor que não beba. Mas o vinho, ele faz bem para a saúde. Mas os benefícios que o vinho traz é muito nocivo ao homem daquelas coisas que ele pode virar. E se eu bebo, eu posso abrir um leque para os meus filhos. Eu não sei qual deles tem preposição de ser alcoólatra, entende? Então, lá em casa não se bebe, de hipótese nenhuma. E eu sei que eu comecei a beber, eu comprava uma garrafa e eu bebia ela quente mesmo. Bebia metade, depois aquilo foi aumentando. Bebia metade, outro gole e deixava um restinho. Aí eu pegava o carro e ficava dirigindo, curtindo a onda, dirigindo, sozinho. E nessa oficina de instalação, é onde eu ficava muito, e é onde foi que eu conheci o ex-namorado da Débora. Ela estava em Natal, e eu já tinha visto ela na escola que ela estudava, e gostava muito da aparência dela, até hoje eu gosto. E ele me mostrou um álbum de foto, ela estava em Natal, passando férias, e ele me mostrou: essa é minha namorada. Aí eu olhei assim, eu passei as fotos, eu falei: se ela fosse minha namorada, eu casava. E depois de 4 ou 5 meses, eu não casei com ela. Ela estava tinha 2 dias que ela tinha feito 14 anos. Ela era ano 13, modelo 14. E depois dali, passou, e logo, rapidinho, ela engravidou, e logo ali, passou eu a sofrer e ela. Nós vivemos um ano numa cama de solteiro. Mas você vê, jovens muito novos, né? Queria ficar junto, 1 ano. E aí depois o bebê nasceu, aí meu pai tinha umas casas, ele preparou ela para mim, aí eu não trabalhava com ele por causa das drogas, ele
já tinha cortado o carro de mim, e eu fui trabalhar para ele e pagando os móveis que ele tinha me dado. E começou o sofrimento, porque a Débora muito nova, cuidando de uma criança, e eu largava ela para ir para a rua. Eu me lembro que eu saía na sexta-feira e eu voltava segunda de manhã. Vitória tem um litoral muito extenso, e lá a gente ficava bebendo cerveja e tinha os carros com som, acabava a bateria daquele, chegava outro e cerveja. Aí quando estava muito bêbado, ia nos morros, na favela, e comprava droga, voltava e ficava ali. E isso era direto. E eu lembro um dia que eu cheguei em casa e eu cheguei brabo. E nisso que eu cheguei brabo, eu fui para cima dela, ela me deu um tapa assim, e eu caí na cama com os pés no chão. E como eu estava muito embriagado, a minha respiração estava bem lenta. E ela falou, matei o infeliz. Mas ela ficou preocupadíssima, porque achava que tinha me matado. Então, essa foi a primeira fase. E logo depois, esse mesmo amigo, olha só, esse mesmo amigo que me ensinou a fumar, porque eu não sabia tragar, ele me ensinou a beber, porque ele tinha uma casa em Itarana, uma outra cidade lá, que era interior, e lá a gente bebia lá, ensinou a beber, e logo depois, ele me ensinou a usar droga. Então, tudo isso através de um amigo, que era da minha escola, que estudava comigo. Então, às vezes a gente imagina algo que seja grande, mas ele vai minando as forças. Então, daí, a Débora já tinha um bebum, e agora alguém que usava droga. E quando você usa, você vai tirando o dinheiro da casa para poder consumir. E meu pai abraçou essa causa, ajudou muito a Débora, esteve perto da Débora. E foi um apoio muito grande. E eu, desmiolado, ali já estava largando, né? Aí eu saí de vez da igreja. E eu não tinha como sair para dar uma volta com a Débora. O que eu fiz? Eu vou enganar meu pai e a Deus. Eu vou dizer que eu estou voltando para a igreja e vou pegar o carro emprestado para levar a Débora para a igreja. A Débora é de uma família muito... mexe com macumba, esses monte de coisa, faz um monte de coisas, né? E o meu lado já é mais evangélico. E eu peguei o carro emprestado realmente para levar a minha esposa para a igreja. Só que eu não queria nada, só queria que aquilo acabasse para me sair com o carro. E foi interessante que o pastor percebeu que ela estava indo, acho que tinha uns 15 anos, né? Uns 15 anos. E ela saiu no corredor, saiu num canto assim, o púlpito era na frente, ela saiu e foi no banheiro. Nisso que ela foi no banheiro, ele cercou ela e falou, você precisa se converter. Ela, não, pastor, vou ficar vindo, vou continuar vindo. Você precisa. Ele foi fazendo tanta pressão e ela já estava querendo ir embora. E ele, pressão. Aí ele falou, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno amanhã. E ela muito jovem, e ela já estava vivendo aquele mundo inteiro comigo. Ela falou, eu vou aceitar Jesus. E aceitou. E quando ela chegou em casa, ela falou para mim que tinha aceitado Jesus. Eu falei, não te dou uma semana. Só que eu estava enganado. Ela, sério. E Deus fez uma coisa tão grande na vida dela, da mesma forma que Ele me escolheu. Se você olhar algum vídeo na Cracolândia, você vai ver tantos jovens ali, homens, adultos, mulheres. Você acha que eles não têm apoio? Eles têm. Tem ONG, tem desONG, tem espírita, tem católico, tem evangélico. Tem todo tipo de gente tentando tirar eles daquela situação. E Deus olhou para mim e me escolheu. E quando Ele escolheu a Débora, ela passou a pagar um preço muito grande. Muito grande. Tinha vezes de eu chegar em casa, beber vinho, e era às 3 da manhã, além de eu não conseguir achar o banheiro, eu mijava pelo chão. E ela ouvia o barulho, ela gritava, me acordava e mandava eu ir para o banheiro. E teve uma vez que eu cheguei, eu estava bebendo com a mãe dela. E eu cheguei, fui dormir, eu passei mal, eu vomitei em cima dela. Aí você vê, uma pessoa jovem como ela, já estava trabalhando, bonita, tinha vários homens da empresa que a galanteava, e olhava para o marido, desmiolado, fedorento, ficava 3 dias sem tomar banho, e vomitar em cima dela. Eu me lembro que ela saiu para tomar banho, e ela puxou o lençol até a metade,
e eu dormi em cima daquele vômito, e ela botou um lençol novo e dormiu ali com aquele cheiro. Imagine, quando você sente o cheiro, você tem vontade de vomitar também. E ela foi passando isso. Eu tinha uma caixa com muitas cartas de uma ex-namorada minha. Cabelo, fita dela falando. Essa namorada minha, ela era filha de um pastor. Ele fazia missão dessa luterana, ele é americano, fazia missão no Brasil. Eu namorei com a filha dele. As coisas de criança, né? E ela, quando viajava para cá, mandava muitas cartas. E eu tinha essa caixa com todas as cartas em cima do guarda-roupa. E quem estava deitado na cama via. E a Débora nunca me cobrou. Se você pensa que tem um relacionamento com teu marido ou com a tua esposa ruim, você não sabe o que essa jovem passou. E aí aquilo foi continuando, a Débora foi se envolvendo. E o que Deus abençoou, que esse casamento não acabou, porque ela se envolveu com pessoas mais velhas. E é elas que auxiliavam ela a não desistir. Nós temos uma amiga que ela cuida de drogado. O sonho dela é falar a língua estranha, mas ela tem o maior de todos os dons, que é o amor. O cara pode cair 300 vezes, ela aceita na casa dele, ela dá banho. Ela tira toda aquela roupa, ela esfrega ele todo, dá comida, sai na região, pede roupa e leva para o projeto. Eu várias vezes ajudei ela a levar esses jovens para o projeto. Se chama Florita, uma bênção. E então ela aconselhou a Débora: eu não tolerei meu marido que bebia. Hoje eu tolero um monte de jovem drogado. Então você vê como que as coisas acontecem na vida da gente, para a gente crescer e aprender. E a Débora não abriu mão. Então Deus foi dando a ela dons espirituais. Deus foi libertando de todas aquelas encontros que a mãe levava na benzedeira. E aquilo foi se quebrando, foi se quebrando. Eu sei, meus irmãos, que tem coisas que às vezes na vida da gente fica agarrado e a gente não entende. E é um processo de libertação, é um processo de reconhecer que erra e esperar no Senhor, ter o auxílio. Nós temos pastores que têm cheiro de ovelha, o gabinete não para. Ele atende tanto que ele atende pessoas de outros lugares. Nós mesmos enviava a pessoa para cá, mesmo não estando aqui. A minha mulher se consultava com a pastora Gel, mesmo não sendo daqui. Entende? Então, essa é a primeira fase. Agora eu vou te contar como que eu cheguei. Isso durou 20 anos, essa situação. Uns 2, 3 sem a Débora. E 17 anos, essa luta, eu e ela. Na metade desses 20 anos, eu voltei para Jesus. Eu bebia demais, então eu ficava 3 dias bebendo e 3 dias em casa deitado, porque eu não conseguia comer e eu vomitava o limo do estômago, eu vomitava verde. E eu fui ficando muito fraco, muito fraco. Aí a igreja que a Débora pertencia era no quintal da minha casa. O meu pai deu essa igreja para eles congregar e pagar por quanto que eles quiserem. E aí entrou um missionário da Assembleia. E esse rapaz, ele foi o meu pai na fé. Porque eu nasci no lar cristão, mas eu não era crente realmente. Eu não tinha conhecido o que o Espírito Santo faz na vida da gente. Era um crente cru. Então, quando ele entrou, eu comecei a caminhar com ele. E ele era a pessoa ideal para tratar comigo, porque ele viveu o que eu vivi. Ele era traficante, ele ficou preso em Bangu, no Rio de Janeiro, e nós tínhamos a mesma linguagem. Ele sabia o que eu dependia, ele sabia o que eu sentia. Então ele começou a trabalhar comigo. E eu me lembro que uma vez ele me tomou a droga, e ele foi orando por mim, e as coisas foram facilitando, né? Eu fui diminuindo a bebida, e fiquei só no cigarro. Aí quando eu tinha abstinência, eu ligava para ele e corria para a casa dele. Corria para a casa dele. Eu preciso ficar aqui, ora comigo aqui para passar. Aí quando passava a vontade, eu ia embora. Então, esse foi o período de 2 anos. Dos 20 anos, na metade teve 2 anos. Foi quando eu fiquei 1 ano lá no Brasil e o outro ano eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, essa já é a segunda fase. Então Deus me tirou da cachaça. Usava droga, mas era pouco. E baile funk, e essas coisas, imundice e tudo. E o que eu quero dizer, já que eu lembrei do baile funk, a música secular. As músicas são tendenciosas. O funk me levava para a rebeldia. Quando eu queria beber, eu ouvia sertanejo.
porque trazia aquela vontade de churrasco, de álcool. E quando eu queria me drogar, eu ouvia ou Capital Inicial, ou Charlie Brown Jr., e aqui eu ouvia Bruno Mars. Se você for puxar o recorde dessas pessoas, todos eles usam cocaína. Então, tem uma mulher aí do cabelo verde, as músicas dela é para deixar os jovens bem rebeldes, contra o pai, contra o princípio, contra todas essas situações. Muito perigoso música secular. E vocês jovens que são americanos, tem imensas músicas lindas em inglês aqui. Tem as em português e tem as em inglês. A gente não precisa dar ibope para eles. Nós temos as nossas. E vai nos edificar e vai nos fazer melhor. Aí você fala, mas eu não estou mudando. Você que pensa. O diabo está trabalhando ali sorrateiramente. Porque ele não quer te assustar, ele quer te derrubar. Amém? Então, a questão da música, bebida, foi algo também que são as coisas que diminuem. Outra coisa, amizade com o mundo. Não é o que eu estou falando, é a Bíblia que diz, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Você pode ter colegas. Se você frequenta casa de amigos que tem rodada de bebida, você não está sendo edificado naquele ambiente, né? Então, bebida, amigos que te levam. Por que eu não recebo nude? Porque eu não tenho amigo no mundo. Mas às vezes, se você tem um grupo que você coloca amigo do mundo, ele vai te enviar, principalmente para os homens, mulheres nuas, entende? Ali já também mina suas forças, né? Então, amizade com o mundo, muito perigoso. Ah, mas como você faz para evangelizar? Você sabe, eu e a Débora, tem 7 anos que eu voltei para Jesus. 2 anos eu ainda fumava. Essa já é a parte da segunda fase. 2 anos eu ainda fumava. E eu lutei muito por essa situação, mas eu tinha outras coisas também para tirar. Tinha o cigarro para sair, tinha pornografia, que logo saiu com a droga e o álcool, tinha os carrapichos que a gente, gíria, palavrão, isso tudo, nesses 7 anos, foram eliminando. O que eu fiz? Escolhi aquelas que eu tinha mais facilidade de parar e fui deixando as outras. Então, foram eliminando todas essas coisas. Eu precisava recuperar o meu casamento, porque eu já estava desacreditado daquela vai e volta, vai e volta. A Débora percorreu essas igrejas, tudo lutando comigo. Eu falo assim, eu achei uma igreja, vamos lá. E ela, para me ajudar, ela ia. Então, depois que nós saímos da Bethesda, a gente ficou ainda tentando, mas é porque ela queria me ajudar. E, por final, a gente foi para a Metodista, porque ela trabalhava com uma mulher da Metodista, que acabou levando ela para lá, né? Então, aí eu vim para os Estados Unidos, procurei alguma igreja e encontrei a Bethesda, né? Acho que era Bethesda ainda? Já era Bethesda? Então, encontrei a Bethesda, era numa igreja em Malden. Nós pagávamos um alto preço, né? Eu, pastor. Eu me lembro que eu orava muito, jejuava muito. Aí Deus foi me dando os dons. Só que eu não tinha a palavra. E nada substitui a palavra. Nada, nenhuma performance minha de orar tantas horas. Eu orava 2h30 de joelho. O meu joelho estava igual de um cabrito, já tinha dado crosta. E hoje eu oro 45 minutos, 15, mas todos os dias, regular com a palavra. Amém? Então, agora eu tenho base de fé e de conduta. Então, quando nós viemos para cá, foi que começou a minha queda. O que acontece quando você não tem a palavra? Você fica igual um muçulmano. Eles oram muito, lê aquilo lá, mas eles não lêem a palavra. Como fala? Quando você faz uma coisa muito compulsiva, fanático. Se você ora jejuma muito, mas você não tem palavra, você fica fanático. Então o que eu fiz? Eu fiquei fanático em mim mesmo, eu achava que eu era o bambambam, outra vez, o cara de broa. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei sabendo do Ramadã aqui, que é um mês, que passou há pouco tempo, né? Um mês onde os muçulmanos, eles jejuam para o Deus deles, de 6 da manhã ao pôr do sol, 6 da tarde. E eu falei, se eles fazem isso para o Deus dele, eu vou fazer para o meu. O que era prudente eu fazer? Vim no meu pastor
como eu fiz para pregar na outra igreja, eu recebi o convite, eu falei com a minha esposa e liguei para o pastor. Pastor, estou recebendo um convite assim, eu posso? Ele falou, pode, eu te abençoo. E eu fui. Então, eu entrei no Ramadã de peito aberto, sem estrutura na palavra, sem a base de fé, de conduta, né? Só com as minhas performances de oração e jejum. E eu sei que, como a gente trabalha muito, passar o dia todo sem comer é muito complicado. E eu sei que as coisas foram fluindo. E eu fui pedindo coisas, e Deus estava me dando tanta coisa, que eu me lembro que 17 dias dos 30 era agradecimento. Era um agradecimento. Então, quando chegou no último dia, eu vi um vulto. E eu pensei assim, crente vendo vulto? Mas crente também vê vulto, né? Mas na minha ignorância, crente vendo vulto. E aí, eu olhei e não vi nada. Eu sabia que os mecânicos mexiam com droga. E aí, eu disse para ele, eu falei assim, vulto estranho. Aí, quando eu dei a brecha, o diabo começou a trabalhar na minha mente. Hoje, quando eu recebo seta, eu repreendo em nome de Jesus. Mas naquele dia, eu deixei, porque eu me achava demais. Aí ele começou a falar, você lembra da droga do Brasil? Era boa, né? Porque o prazer que ele dá, assim, momentâneo, de poucas horas, parece ser bom. Então, imagine aqui, mas só que você, aí eu já estava para expulsar ele, só que ele falou assim, mas você é muito crente. Quando ele falou muito crente, eu gostei daquilo. E eu deixei a minha mente ser alimentada pelas palavras dele. Aí ele falou assim, você vai pedir eles para comprar para você? Você vai experimentar? Aí eu comecei a querer recuar ele. Mas você é muito crente. E eu continuei ouvindo aquilo. Aí ele disse assim, experimenta. Uma semana de jejum, como você é muito crente, você vai destruir tudo isso. Eu falei, é mesmo. Eu sou crente mesmo. E tal. Aí eu fui até eles. Eu não sabia falar muito inglês. Aí eu disse para ele assim, can you get a white star for me? E ele assustou, porque tinha festa lá. Todo ano que tinha comemoração, eles compravam bebida, né? O dono da dealer, eu trabalhava num dealer da Dodge. E ele, lá em frente ao mall de Burlington, agora nem existe mais, agora é Barnes Noble, uma livraria. E ali, ele falou que ele não podia comprar, era o último dia do jejum, né? Ele falou que não podia, não, ele foi comprar, só que ele não achou. Isso era na sexta-feira. E no sábado ele falou, eu não achei, toma seu dinheiro de volta, mas amanhã eu vou vir aqui para me fazer um negócio, trocar o óleo do meu carro e eu compro para você. O diabo estava até me ajudando a entender o inglês. Eu sei que ele foi e voltou no sábado. Naquela noite eu não dormi, porque o Espírito Santo ficou falando, não vai, mas eu sou muito crente, não vai. Eu sou muito crente, uma semana de jejum resolve, não vai. Eu não dormi aquela noite. E quando eu cheguei até cedo para ver qual é aquela situação, ele comprou, ele me deu, eu usei. Tinha uma liquor store na frente. Eu já comprei uma garrafinha de Jack Daniels e um maço de cigarro. Nenhum dia eu capotei tudo aquilo. Lutando contra as hostes malignas sozinho. Querendo enfrentar, sem autoridade, sem liderança. E dali agora tem uma coisa curiosa. Dali eu comecei a rodar para que aquela onda passasse para mim ir embora. Como eu tinha ficado 2 anos sem usar, estava muito forte, ela não conseguia eliminar aquela situação. Então, já estava dando meia-noite, a Débora me ligando, todo mundo me ligando lá em casa. Eu falei que eu estava perdido, não tinha GPS, era mapa ainda. E tal, eu sei que eu fui parar em Belmont e tal. E quando deu umas meia-noite, eu liguei para uma pessoa dessa igreja desmantelada. Ela nem está aqui mais, essa desmantelada. E ele me acolheu na casa dele, tomou a cerveja que eu estava e deixou eu tomar banho. Eu tomei banho na casa dele, passei uns perfumes e fui para casa. Vocês acreditam que a Débora não sentiu nada? Nada. Aí, o que aconteceu? Eu fui dormir muito assustado. No outro dia de manhã, quando eu cheguei no banheiro, que eu lavei as mãos e que eu passei no rosto, que eu olhei e eu vi uma mão. E essa mão me mostrava uma aliança quebrada. E Deus falou assim comigo, porque eu estava olhando para a minha face. Ele disse, você quebrou a aliança comigo. E eu lembro que eu chorei muito, e realmente eu fiz o jejum. Eu fiquei 2 meses de pé.
E logo depois desses 2 meses eu caí. Eu já estava aqui, eu estava nessa igreja, eu caí. Aí aquilo foi diminuindo para 1 mês e meio, 1 semana, e eu saí. Teve vezes de eu vir buscar a Débora, o Brely nasceu naquela época, eu deixei a Débora sozinha no hospital, sozinha. E o Brely nasceu, foi apresentado nessa igreja, e eu lembro que tinha um dumpster ali naquela ponta lá, eu parei meu carro ali, e como eu vim antes, e eu tinha usado droga para mim poder esperar, para não fazer aqui no pátio, mas eu não consegui, eu usei droga ali no pátio. E daí a Débora ficou sozinha, ela saiu, e nós fomos para algumas igrejas, né? Eu chamava ela ia. Aí ficamos 5 meses na igreja, e aí eu não aguentei, eu saí, e o pastor disse para ela, larga essa desgraça, porque ele não tem mais jeito. Ela falou, eu não acredito que você está falando isso comigo, pastor. Então, apesar de toda aquela situação, ainda ela me defendia. Aqui eu dirigi muitas vezes com a bebida no carro, muita droga no carro. Eu nunca ganhei dinheiro com isso. Eu só fazia pro meu vício, para conter meu vício. E fazia para ajudar os outros. Eu achava bom levar para os outros, eu via o sorriso no rosto deles. Então eu me dispunha a sair. Os traficantes, eles fazem entrega até às 10 horas da noite. E eu pegava deles de 10 e até 4 da manhã. E aquela luta, e a Débora insistindo. E teve um dia que eu saí, esse dia eu me droguei muito. E quando eu cheguei em casa, eu não vi ela no quarto, eu saí procurando ela na casa, eu achei que ela tinha ido embora. E ela estava orando e pedindo a Deus, salva o meu marido, Lécia. A gente, quando faz errado, o que a gente espera? Ser afrontado, né? Tem uma ação contra você. E ela estava orando. Que mantiácia. Com esposa, cuide bem do teu cônjuge, porque vocês não sabem quem vai ser ele amanhã. Às vezes vem a luta. E Deus começou a usar eu e a Débora. Então eu tinha que me livrar de todas essas situações, nesses 7 anos, reconquistar a minha esposa. E uma das estratégias que eu tive foi que, como eu conheci ela muito nova, e quando você é adolescente, você quer chamar o seu namorado para ir para uma ilha deserta, beber água de coco, comer água de coco, comer coco e viver de amor, né? Coisa de adolescente. Eu falei, por que eu tinha essas coisas? E agora eu vou viver amigo da minha esposa. Não, eu quero que este amor ele fique cada vez maior. Eu comecei a cuidar da minha esposa, para ganhar a confiança dela, para ganhar o amor dela. E hoje, meus irmãos, nós fazemos tudo junto. Nós oramos juntos. Às vezes eu quero orar sozinho no quarto, e se eu for sozinho, ela briga comigo. Por que você está indo sozinho? Tem que ir. Então a gente ora junto, a gente vai no monte junto, a gente evangeliza junto. Então eu lutava contra todos esses carrapichos que a ovelha agregou no mundo, e ganhamos alma. E ela era líder de oração e eu caminhava junto. Algumas pessoas sabiam que eu fumava. E eu bravo, Senhor, você me tirou da droga, tirou de tudo e não me tira desse cigarro. Mas eu pedi a Ele um milagre, que às vezes eu via pessoas que se converteu, parei de fumar de uma hora para outra. Parei de fumar comendo cenoura. Chiclete. Eu falei, Senhor, eu quero um mistério desse aí, eu quero um manto desse para mim. Mas era tão difícil eu parar, que chegou um dia, eu saía da igreja para fumar. Às vezes no meio do culto ia embora. E aí a Débora, cheguei em casa e falei assim, eu vou desviar, que não está dando, Deus não me ouve mais. Eu tinha quase 2 anos, não me ouve mais, e eu estou lá na frente, o pessoal olha para mim e começa a rir. Quando você está devendo, você acha que está todo mundo te olhando. Mas aí eu falei um monte de coisa, e ela só ouvindo. Aí ela falou assim, é isso que o diabo quer, ele quer que você desvie. Aí eu falei, então não vou parar, eu não vou parar não. Não vou parar de caminhar, né? Eu vou continuar caminhando, porque quando ele me tirar, eu já estou em movimento. E foi assim que eu ganhei, e eu e ela, nós ganhamos o Vavá, aquele moreno que veio aqui. Nós fizemos uma campanha na casa dele, 7 semanas, ele aceitou Jesus. E o milagre do meu cigarro, nós tínhamos uma célula e ele estava em recaídas, né? Com bebida. Então ele pediu para orar por libertação. Eu orava para mim, que Deus salva, cura, liberta.
Mas eu não conseguia orar na igreja isso. Porque quem sabia que eu fumava, esse cara é louco. Ele fala que liberta, se ele não está liberto. Então eu não conseguia orar em público. E o Vavá me inventa de ir no meio pedir oração. E eu já dei uma meia esquivada para a Débora não me chamar. Aí a Débora, Júnior vai orar por libertação. Meu Deus. Aí eu comecei a orar por ele, botei a mão no ombro, comecei a orar por ele e comecei a rodear, mas na libertação eu não tocava. E eu tinha, como tinha grupo pequeno, eu deixei de fumar ao meio-dia. Falei assim, não, depois eu vou ter que ficar me lavando e tal. Eu tomei um remédio de ansiedade e tal. E quando chegou a noite, eu estou orando com a mão no ombro dele. Eu acho que eu já contei isso aqui. E o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Você não está. E realmente eu não estava. E está é advérbio de tempo. Naquele momento eu não estava realmente. Aí eu dei um tapa no peito dele e eu disse, toda arma forjada do inimigo não vai prevalecer contra a tua vida, porque Deus salva, Deus cura e Deus liberta. Eu lembro que ele fez assim, aleluia! E no outro dia eu parei de fumar. 7 de abril de 5 anos atrás. Eu parei de fumar no milagre que eu pedi a Deus. O jejum que eu fiz na época do Ramadã, eu ganhava $300 por semana. Olha só, tem gente que chega aqui e já ganha 1.000. Eu ganhava $300 por semana. E eu pedi na minha listinha 1.500. Se eu soubesse, eu tinha pedido mais, porque teve uma época que eu trabalhei em 3 empregos e eu ganhava 1.500. Então eu vacilei. Se você for pedir algo a Deus, pede grande. Pede grande, pede grande. Então, salvando o meu parceiro, o Vavá era direto comigo. Deus me levou a salvar ele. Depois nós pregamos para uma outra família também, de 4 pessoas. Eles não estão por aqui, eles mudaram para Uster, mudaram para longe daqui. Então nós alcançamos essas pessoas e no mais foram 20 almas. E eu sei que Deus fez todas essas coisas na minha vida. Tá. Aí eu disse do Ramadã que a aliança estava quebrada. Antes de eu voltar para Jesus, eu estava muito desesperado e a Débora já estava me ameaçando de me internar. Eu cheguei na varanda que eu ficava a noite toda olhando, assim, de paranoia, e eu disse, Senhor, eu já te pedi para parar de beber, para parar de fumar, de usar droga, para deixar de ser quem eu sou. Eu vou te fazer a minha última cartada. E eu disse, Senhor, me deixa eu te amar mais do que todo mundo te amou. E eu sei que saiu algo do meu nariz e eu subi e eu disse para ela, Débora, e eu subi falando em língua e ela imaginou, esse cara se drogou o dia todo e como que ele está falando línguas agora? E a línguas era algo que quando eu me renovava, eu falava. Várias vezes eu cheguei muito ruim em casa e meu coração batia, e quando ele ia parando eu sentia que ia morrer. E eu falava, Jesus, me dá mais uma chance que eu vou para o inferno. Dera a mão, Sérgio. E ele me dava chance que quando eu abri o olho eu estava bonzinho, eu conseguia dormir. Eu tinha medo de dormir porque às vezes eu encostava na Débora e várias vezes ela falava em língua estranha. E eu tinha medo do diabo me pegar, me jogar no chão, me bater muito. E nesse dia que eu subi falando em língua estranha, que eu falei com ela, ela ficou deitada lá e eu fui no banheiro. E quando eu fui lavar o rosto, eu olhei aquela mesma mão. Mas ela tinha aliança soldada, levácia, e um pano que assim lustrava. E eu não entendi aquilo. E aí eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu me ofereci a parar. A aliança já estava soldada, mas eu queria parar com as minhas forças. Então eu fiquei 1 semana. E nessa semana a Débora já tinha um projeto de me internar. E ela não me internou nessa semana porque eu melhorei. E na outra semana, que ela viu que tudo desandou, ela foi no programa que tem na corte, que você serve de pai para filho, de filho para pai, de irmão para irmão. Você leva lá, tem uma médica, te consulta, vê o grau que você está. Ela é médica, ela é assistente social, e ela fala ao juiz quanto tempo que você deve ficar. Mas isso tudo preso, isso é forçado. Ele chegou lá em casa, me pegou, me algemou, me levou para a corte. E lá ela falou, ela veio com 30 dias, eu disse que não. Ela veio com 15 dias, que o mínimo é 14 dias, um programa de internação.
Eu disse que não. Quando eu falei 7, ela disse 7, eu falei sim. E aquela mulher começou a chorar. Ela lida com isso, e ela era uma senhora. Ela lida com isso todos os dias. Ela já deve ter internado um monte de gente. E por que comigo? Ela começou a chorar. E eu perguntei para ela. E ela disse, porque eu perdi o meu marido, o meu filho para as drogas. E eu vejo que você tem jeito. E era ali que a aliança já tinha sido soldada, levar-se. E aí, eu não estava entendendo muito. E eles me levaram. Ela convenceu o juiz de ser 7. Não podia, mas ela convenceu. Me levaram para lá. E eu fiquei 2 dias no detox. Depois eu fui para os grupos. E a Débora começou a luta com Deus. Não deixa ele sair, não deixa ele sair. Não deixa ele sair. Remanto. E ela orando, pedindo a Deus, porque ela já não aguentava mais aquela situação. Ninguém mais acreditava em mim, só ela ainda, com alguma força do Espírito Santo. E ela, no último dia, eu penso, o Espírito Santo falou assim, ele vai sair, porque o 7 é meu número. 17 anos de casado, alguma coisinha. Ele foi falando vários 7s para ela. E ele disse assim, ele nunca mais vai voltar a usar droga. Que bom, Tessia! E essa palavra ela me contou, e eu saí aos 7. E eu fui me reunir com o pastor da Metodista, numa sala, porque eu queria tomar o carro dela, porque ela tinha me internado. E eu queria me tornar, e a quebra de toda a maldição que estava vendo na minha vida, foi quando eu disse, eu não vou te tomar o carro, porque ela usava o carro para trabalhar. Porque você sabe que eu e você, na mão do Senhor, nós somos potência. E depois deste dia, Deus fez a diferença. Almas se curvaram ao Senhor através das nossas vidas. Eu não preciso ir no mundo, irmãos, para ganhar ninguém. As pessoas vêm procurar nós pela conduta. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem caráter. Tem caráter, eles te olham e veem. Eu quero o que tem neles, o que está dentro deles. Como o pastor falou, você tem o Espírito Santo dentro de você. Na hora que você pensar em fazer uma coisa errada, saiba que ele também está olhando. Quem é você quando ninguém está olhando? E essa palavra serviu para mim um pouco dia. Eu não ia pecar um grande pecado, mas quando eu imaginei em fazer aquela seta que eu estava recebendo, eu lembrei da palavra do pastor e eu disse, eu não vou fazer, porque tu estás olhando. Então, eu saí do projeto e comecei a dar a iniciativa, e Deus foi trabalhando, e nós estamos vendo famílias se rendendo através da nossa vida. O Brelli, eu quero até dizer para vocês que ele não vem aqui, eu pedi autorização do pastor, ele estuda dentro de uma igreja batista americana, então ele faz evangelismo todos os sábados no centro de Boston, entregando folheto com essa igreja. Ele estuda, e o pastor me pediu para ele frequentar lá. E eu vim até o pastor, pedi autorização. O pastor Daniel, sábio, deixou com que eles congregassem lá. Então, sempre que ele não tem algum programa, a gente traz ele aqui. Entende? Então, a gente cuida dele, porque a gente não quer que ele passe pela mesma situação que eu passei, e o sofrimento da Débora. Eu sei que valeu a pena. Eu sei o que eu passei na Metodista. Lá é uma igreja tradicional, é totalmente fora do meu perfil, mas nós sabemos que quando Deus manda, a gente tem que fazer com excelência. Da mesma forma que eu deixei o meu sonho de ter mais um filho, para estar na presença do Senhor, porque a hora que Ele me chamar, a qualquer canto que Ele me chamar, eu estou liberado. E se eu tenho um filho pequeno, a gente poderia estar. Então eu larguei alguns sonhos meus para servir o que Deus tem para mim. E lá na igreja, mulheres que estavam a ponto de acabar os seus relacionamentos, por causa do meu testemunho, por causa do testemunho do Vavá. A mulher dele também orou 14 anos por ele. Então nós conseguimos alcançar ele. E eu disse, Vavá, você vai alcançar mais. E o outro vai alcançar mais. E o outro vai alcançar mais. Então essa é uma parte da minha história que eu queria contar para vocês. Nós somos verdadeiros. Eu sei que eu não posso pisar na bola, porque se eu pisar, ele me derruba. Então eu agradeço a Deus por esta igreja, participar com vocês, tá podendo passar. Olha os teus filhos. Nós estamos num encontro de casal. O Senhor está trabalhando muito nas nossas vidas, nos dando entendimento, estratégia. Tenha estratégias, irmão. O diabo, ele é o maior estrategista. Usa de estratégia contra ele. Pede sabedoria a Deus que ele te dá.
Ele me deu para me sair toda aquela situação, a controvérsia contra a minha vida, e me deu um casamento restaurado. Eu sei que para me fazer missão, eu tenho que ter um casamento restaurado. E nós vivemos, eu vivo, meus irmãos, eu vivo para agradar a minha esposa. E vocês não sabem, homens, mulheres bem amadas, elas fazem tudo por vocês, tudo. E às vezes ela me chama no andar de cima e eu dou uma mordida, mas eu vou, porque se fosse um amigo meu eu fazia. Então eu tenho reciprocidade com ela, e ela, sendo amada, ela tem feito coisas para mim. E Deus vai fazer grandes coisas nesta igreja, através dos casamentos. Nós vamos saber ensinar os nossos filhos a continuar. E nós estamos aqui, viemos para cá, Deus nos mandou para cá, porque tinha outras igrejas para a gente ir, mas eu falei, Débora, eu quero voltar para lá, porque lá eu já conheço. Então nós viemos para cá, Deus tem um tempo aqui, e seja feita a vontade dEle. Amém? Eu agradeço a todos vocês, e que Deus abençoe todos nós. Amém? Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus, Ele é grande, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele vai nos levar para o céu. Que la manser di esse, iri repliquetando, louvácia, alegria de toda a terra. Ele é grande, É o Senhor de quem nós temos. Eu gostaria que os irmãos que tivessem desejo, venham para frente, vamos orar, vamos pedir a Deus que liberte situações nas nossas vidas. Não é somente álcool, não é somente droga, mas às vezes a gente tem mentira, às vezes a gente tem má conduta, às vezes o caráter não está forjado. Venha para frente, meus irmãos, e peça a Deus, peça a cura que Ele faz. Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Alemão merece, dirigir quieto e terabandire fore. Ei, Jesus Cristo, toma esta criança nas Tuas mãos e botasse. Que estes pais possam ter sabedoria larga e ensine este filho no caminho que deve andar. O outro também, em nome do Senhor Jesus. Lara, lori, fandi, querefes, xiripandi, candeia. Deus querido, toma este coração, este homem, as Tuas dificuldades, alegria, que ele possa ser renovado a cada dia, em nome do Senhor Jesus, como homem desta casa. Que me andou, levante, chiqueira, alai, vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Ela mandou o Teu nome engrandecer. Eita, Jesus! E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno
Senhor, que nesta manhã, começo de tarde, entre nos corações dos cônjuges, dos jovens, dos adolescentes desta casa. Nos ensina a melhorar, Jesus. Queremos ser melhores. Queremos ser melhores dentro de casa. Casamento sadio. O Senhor tem dado estratégias ao pastor desta igreja, à liderança desta igreja, a estar trabalhando com os casamentos. Filhos felizes, casas felizes, igrejas fortes, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus cada vida que aqui veio e que ouviu essa história de muito sofrimento, mas vale a pena, valeu a pena a luta da minha esposa. Deus foi com ela. Quando as coisas apertarem, não procura o mundo, procura a casa do Senhor. A minha esposa pegou todos os ministérios da igreja, porque ela não tinha ambiente, ela não conseguia ficar em casa com quem andava como um zumbi dentro de casa, mas ela foi forte, ela buscou quem era forte, ela procurou quem era abençoado, porque em nome de Jesus Ele vai fazer coisas lindas das nossas famílias, porque almas lá fora, famílias destruídas lá fora, precisa de nós, precisa do nosso caráter, da nossa conduta, e principalmente o Espírito Santo que vive dentro de nós. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Medite nesta palavra, medite nesse testemunho, traga à tona, conte ele, conte para outras pessoas. Se você não tem um testemunho impactante assim, conte o meu. Muitas pessoas, a minha irmã conta mais o meu testemunho do que eu mesmo, e tem edificado vidas por onde ela passa, porque há esperança. Verga, amandé, estirre, xergue, mandalácia, teu nome é grande. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Aquela aliança que eu disse que o Senhor estava lustrando, Ele estava tirando os excessos, e Ele renovou a aliança dEle comigo, e Ele quer fazer com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vem forte. Aleluia. Pode adorar o Senhor por um momento, um minuto mais. Pode adorar o Senhor por um minuto mais. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Pode adorar o Senhor, pode adorar por um momento mais. Yes. Toda a glória. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito é o Senhor. Nós exaltamos o que o Senhor fez. Nós te adoramos pelo que o Senhor fez. Nós te bendizemos pelo que o Senhor fez. Nós te damos graças por tudo que o Senhor fez. Toda glória para o teu nome é glorioso, o teu nome é glorioso. O teu nome é glorioso nesse dia na vida da Nami, da Débora. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Aleluia. O Senhor é digno de toda a glória dessa história. O Senhor é digno de toda a glória nessa história. O Senhor é digno. Toda glória para o Senhor. Foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem realizou. Nós te adoramos. Pela graça que o Senhor deu para Débora, para Nami, nós te adoramos. Te adoramos. Essa história foi o Senhor quem fez. Nós te adoramos. Amados, algumas palavras que o Senhor me deu enquanto o Nami falava a sua história nessa noite.
Quantos anos levou para a sua libertação, se você pegar do começo até hoje? Foram, todo esse tempo fora foram 20 anos, né? Então, na metade eu entrei com os rapazes da Breia e depois, 10 anos depois. Nos 20 anos, no meio, fiquei 2 anos no aprisco e depois eu saí de lá. Pois é, então assim... Ela lutou 17 anos. Essa é uma das questões aqui que o Senhor me pediu para perguntar, foi isso aqui. O Senhor, Ele tinha um propósito de em 20 anos, no meio de toda essa angústia, o Nami chegar onde ele chegou hoje, a Débora chegar onde ela chegou hoje. No meio desses 20 anos, quantas vezes, com certeza, deu vontade de desistir, de parar, mas o Senhor tinha esse tempo, e você não sabe qual o tempo que Deus tem para você, o tempo da sua aprovação, o tempo de Deus dizer chega, de Deus enviar o arcanjo, como a irmã cantou. E aqui está um testemunho foram 20 anos necessários. Uma das coisas que eu achei tão linda na história do Nami é o relacionamento dele com essa igreja. O fato dele passar por aqui no começo, o fato dele tomar droga ali, naquele estacionamento, e dele estar aqui, o Nami, eu tenho orgulho de ter você aqui. Tenho orgulho de ter vocês aqui, a sua história aqui nessa igreja. Eu adoro a Deus por ter trazido você de volta para nós. Quem dá só as palmas para o Senhor por isso? Eu adoro a Deus. Obrigado. Por ter trazido você. Algumas coisas que o irmão falou, ele falou palavras muito sábias aqui. A mensagem de hoje foi uma das mais importantes que a gente pôde ouvir esse mês. Sem a Bíblia, ele não conseguiu a libertação. Às vezes eu falo para alguém aqui, leia a Bíblia, que você vai ser liberto. A pessoa acha que eu estou brincando. Ou ela acha que eu estou fazendo pouco da cara dela. Em vez de o pastor orar por mim, mandou eu ler a Bíblia. Que pastor é esse? Bom, você acha que é eu que te liberto? Então você está enganado. Se eu falo você para ler a Bíblia, é porque eu sei que se você fizer. Agora, se você não fizer isso, nem eu orando por você vou te libertar. Eu já sei. Então, ele falou isso, quando eu li a Bíblia, eu tive base na palavra, eu parei de brincar com o inimigo e o Senhor me deu a vitória. Outra coisa que ele falou assim, ele falou aqui para os casais, você acha que tem um esposo ruim? Pergunta para Débora. Todas as esposas aqui que reclamam, porque todas reclamam. Você queria ter o Nami como esposo? Contou, né? Eu fui embora 3 vezes de casa. Uma das coisas que o Senhor falou para mim, enquanto o Nami falava, é que nós precisamos ouvir o seu lado dessa história, porque você tem muitas lições para ensinar para a igreja, e nós vamos te dar a oportunidade um dia para você contar o seu lado dessa história, porque você é uma mulher que nós temos orgulho de você, pelo fato de você ter lutado pela vida desse homem, e de mesmo desistindo algumas vezes, mesmo se sentindo fraca, mas o Senhor te renovou, você ficou até o fim, e o testemunho de hoje só existe por causa da perseverança dos dois. E o Senhor, depois de 20 anos, Ele deu a vitória. Outra coisa que o Senhor falava comigo, é que nós precisamos lembrar que Deus não tem lata de lixo. Como o pastor disse para ela, larga essa coisa, esse traste. Deus não tem lata de lixo. Eu, como pastor, espero que eu já tenha aprendido isso. Porque, às vezes, a gente encontra pessoas que já caíram 53 vezes e agora vai cair mais umas 5. E você não pode descartar ninguém. Não quero saber quantas vezes já caiu. A palavra de Deus diz que 7 vezes cai o justo. E se levanta. Às vezes 70 vezes. E daí? Está aqui um irmão cuja história de 20 anos, hoje ele está liberto do fumo, ele está liberto das drogas, ele está liberto do cigarro. Amém. Tem uma coisa que o Nami falou, ele falou isso aqui, ele falou, eu não posso brincar. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, quando o Nami falou essa palavra, o Senhor falou para mim assim, essa igreja tem que estar atrás dele. Essa igreja tem que suportar o ministério dele.
Eu quero falar, tem várias coisas que o Senhor pediu para eu falar aqui, mas sabe que você tem que ter cuidado quando fala sobre alguém? Porque a maioria de nós aqui, muitos aqui, não conhece a história do Nami e vai conhecer hoje. Quem ouviu a história do Nami hoje? Eu ouvi a história do Nami hoje. Hoje. Foi a primeira vez que eu ouvi a sua história completa. Às vezes você fala algo sobre uma pessoa e você não sabe o que está falando, porque você não conhece a história dele. O irmão dá um aleluia alto ali, você não sabe a razão que ele tem para dar aleluia alto. Só ele que sabe o que ele passou. E ele dá o louvor que ele dá, porque ele sabe o que ele passou. Você fala, aquele irmão é barulhento, barulhento, mas você não sabe o que ele passou para ter esse louvor barulhento. Quem muito é perdoado, muito ama. Então, ouça a história da pessoa primeiro, antes de você emitir algum julgamento sobre ela. Outra coisa, vocês podem entender hoje por que o Nami é um evangelista. O Senhor preparou ele para ser isso. Ele evangelizava mesmo quando ele estava mal, mesmo quando ele estava lá no pecado, porque os dons de Deus e a vocação, Deus não retira. Ele é um evangelista, tá claro, e eu sei que Deus já usou muito Nami e a Débora na outra igreja, e Deus vai usar muito eles, não só nessa igreja aqui, Deus vai usar eles no seu reino, por onde ele andar. Por onde ele andar. O Nami falou assim, quando você falou para os maridos, uma mulher bem amada, ela faz tudo pelos homens. Eu queria concordar com essa afirmação, mas até certo ponto só. Porque não tem nenhum lugar na Bíblia que diz assim, para a esposa, se você for bem amada, faça o melhor pelo seu marido. Se alguém encontrar esse mandamento, me diga onde está. Mas manda amar, né? A Débora não estava sendo bem amada quando ela fez o que ela fez pelo Nami. Então, essa história das irmãs que precisam ser bem amadas para poder fazer o que tem que fazer, não está certo. Ser amada, que ele quis dizer, foi porque, primeiro, eu aprendi que a gente só vence a batalha de oração, de joelho no chão, não tem outro passo. E quando eu orava, o que me dava força, porque o Senhor, Ele sempre ministrava no meu coração, você vai ser a mulher mais amada do mundo. Vai ser, eu não estava sendo, eu era a pessoa mais mal amada que vocês podem imaginar. Eu tinha ódio, eu queria matar ele. Ele conta, né, o bom do testemunho, mas o que o pastor falou, o meu lado, ele não sabe. Mas Deus, quando a gente está num propósito, que a gente está orando, Deus sempre fala. Então, Ele sempre falava comigo, você vai ser amada. Porque eu nunca tive amor de pai, de filho, de ninguém. Então, eu não sabia o que era amar. Como que você ama se você não é amada, se você não sabe o que é amor? Eu não sabia o que era amor, por ter conhecido ele muito jovem. Então, Deus sempre ministrava no meu coração, você vai ser a mulher mais amada do mundo. E eu tomei essa palavra para mim. Então, quando ele fala isso, é porque o Senhor já tinha ministrado em mim. Eu não era, mas hoje eu me tornei, porque o Senhor, Ele mudou tudo. Pois é. Então, eu quero fazer duas coisas agora para terminar. Eu quero primeiro que a igreja ore pelo Nami e pela Débora. Mas espera aí, antes de explicar, vamos explicar o que nós vamos orar. Como eu disse, nós estamos, eu como pastor dessa igreja tenho muito orgulho de ter vocês aqui, muita alegria. Não é porque é você que é uma pessoa diferente das outras, é por causa do plano de Deus, de trazer você por aqui, de deixar você vários anos fora dessa igreja, depois trazer você de volta. É um orgulho para essa igreja, é uma alegria para essa igreja que Deus trouxe um ministério desse nível de evangelismo para dentro dessa igreja, e eu sei que Deus vai usar muito o Nami e a Débora. Eu só quero que vocês entendam, hoje é muito bom vocês que estão aqui ouvindo a história do Nami, para ninguém falar assim, acabou de chegar na igreja e já está desse jeito aí. Espera aí, você tem que ouvir a história, você tem que saber por que Deus, se Deus vai usar eles aqui, você já sabe por quê. Você já sabe por quê, não é porque eles ficaram 20 anos aqui, é porque Deus tem um projeto para fazer isso. E quem é você para dizer não para isso? Entendeu? Então, quando Deus estiver usando eles aqui, você já sabe o preço que eles pagaram para Deus poder usá-los na área do evangelismo, na área da salvação de almas, como já fez nessa igreja americana sexta-feira, que eu sei que Deus fez milagres lá.
E sei que Deus vai te levar para outras igrejas e você não, já está liberado para ir aonde você precisar ir. Por quê? Amém. Porque o evangelista, ele não é uma pessoa que prega num lugar, ele prega em vários lugares. O evangelista não é o pastor está ali, mas o evangelista, ele vai em vários lugares diferentes, e esse é o seu ministério. Então, assim, nós temos alegria, e agora nós vamos orar por esse ministério. Nós não vamos orar simplesmente pela pessoa do Nami ou pela irmã Débora, se bem que nós vamos fazer isso agora, orar pela pessoa, amar a pessoa e o casamento deles, orar por eles também, mas nós vamos orar agora dizendo: Senhor, nós somos o respaldo desse ministério. Então eu quero que vocês estendam uma mão, e eu, em acordo com a igreja, eu quero dizer: Senhor, nós somos o respaldo, o escudo e o sustento desse ministério. Agora eu digo a Satanás: acabou. Nunca mais você vai tocar. Nunca mais você vai tocar naquilo que Deus fez. Eu renovo esta unção na sua vida, irmão Nami. E a unção que você está recebendo hoje é uma unção de cobertura dessa igreja. É uma unção de proteção dessa igreja. É uma unção sacerdotal dessa igreja, de proteção. Sabe para quê? Para a nova fase do ministério que vai começar, para a nova estação. A história que você contou hoje é um preâmbulo da porta que Deus está abrindo hoje. Deus está abrindo uma porta, Nami, ó. Deus está abrindo uma porta e está dizendo: pode ir, está pronto, pode passar por ela, pode passar por ela, pode ir, está pronto, está passando por ela, pode ir. Por quê? Porque é uma nova fase que começa na vida de vocês. A igreja, agora eu vou deixar você orar por eles e abençoar eles. Pai, em nome de Jesus, aqui está o Nami e a Débora. Aqui está esse ministério que o Senhor preparou. O Senhor preparou esse ministério. Agora envia o Nami e a Débora, Senhor, envia eles. Nós os liberamos hoje do mundo espiritual. Nós os enviamos hoje, as almas que estão lá fora. Nós os enviamos às nações. Nós os enviamos às vidas que estão lá fora. Estes são os evangelistas do Senhor. Estes são os evangelistas que o Senhor preparou e nós os enviamos. Temos alegria, temos prazer, temos orgulho de enviar estes evangelistas com os anjos. Eu reclamo agora os anjos do Senhor que acompanham este casal, os anjos do ministério evangelístico, os anjos que salvam, que ajudam a salvar as vidas, a acompanhar este casal. Eu libero agora as legiões do Senhor, onde esse casal pisar, onde esse casal for, para ministrar, para salvar as vidas, para pregar o evangelho, para contar o seu testemunho, para trazer jovens, homens e mulheres para o Senhor. Eu proclamo, eu libero agora na mim a colheita de almas, eu libero aquilo que o Senhor planejou a fazer na sua vida e está abrindo uma nova fase hoje, em nome do Senhor Jesus, 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 em nome do Senhor Jesus. Meus amados, hoje foi um dia muito especial, que o Senhor tinha planejado, que o Senhor tinha preparado para fazer isso aqui no nosso meio. Eu quero dizer que Deus vai trazer outras pessoas, como na minha Débora, para fazer a obra dele, para fazer a obra dele. Não é que essa igreja é a mais importante da cidade, é que Deus tem um plano para fazer, então Ele vai trazer as pessoas para fazer. E, irmã Débora, nós vamos depois escolher um dia para você poder contar aqui. São muitos anos de oração, de tudo que você passou, e nós queremos ouvir esse lado da história também. Então, antes de terminar, vocês querem? Vamos orar. Pai, obrigado pelo culto. Nós te entregamos agora, o culto foi para o Senhor, essa reunião não foi para nós, mas nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos deu nessa reunião, por tudo que o Senhor nos abençoou com o testemunho do teu filho, Senhor, com a história deles. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, nós damos graças mais uma vez, nós abençoamos o teu povo nessa tarde com a graça do Senhor Jesus, com o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Seja abençoado, dá um abraço em alguém. Deus abençoe.